Olá, minha gente, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Estão estudando? Estão amolando, afiando o machado? Coisa boa? Olha só, hoje a nossa aula é sobre crase. Crase também é regência, tá? Então, é uma continuidade do nosso assunto que é regência. Por que isso? Quando nós falamos em crase, imediatamente vocês fazem aquela carinha feia, Ave Maria, não é assim? Mas crase é um assunto que também cai em qualquer certame. Por que isso? Mais uma vez, repito, crase é regência, tá certo? Na prática, como é que acontece este acento? Porque crase não é o nome do acento, crase é o nome do fenômeno. Então, como é que isso vai acontecer? Simbora, material? Então, nosso assunto aqui hoje é crase, vamos fazer uma setinha. Crase também é regência, tá certo? Por que isso? O nome crase é o fenômeno que acontece quando eu uno uma preposição mais um artigo, tá? O nome deste acento é, então, acento grave. E a união, o fenômeno, chamaremos, então, de crase, tá certo? Então, o que é que acontece? Essa preposição será exigida por um termo regente. Lembra, esse termo regente pode ser tanto um nome quanto um verbo. Este artigo é trazido pelo nosso termo regido, tá? Que tem que ser uma palavra que admita esse artigo. Obviamente, uma palavra feminina, que admita o artigo. Desta união, surge, então, o fenômeno chamado de crase, não é? Que é o fenômeno, é a união, e o acento em si é chamado, então, de acento grave. Continuando, vamos lá? Então, vamos ver. Crase é a junção, a contração ou a fusão de duas vogais idênticas. A primeira vogal, que é o A, é uma preposição. Então, lembra, essa preposição, vamos marcar. Eu vou puxar aqui para baixo, ó. Essa preposição é exigida pelo termo regente, tá? Continuando. Então, a primeira vogal A é uma preposição, a segunda vogal A é um artigo, tá? Mais uma vez, esse artigo será exigido por uma palavra, então, feminina. Agora, presta bem atenção. Este A, além de artigo, também pode ser um pronome demonstrativo, tá certo? Na prática, como isso fica? Olha só. Nunca mais eles se dirigiram à diretoria. Quem se dirige a. Diretoria é palavra feminina que admite, então, o artigo a. A preposição mais a artigo ocasiona o acento grave. Está aí. Devido à ocorrência, olha só, devido a que, mais uma vez apareceu aí a preposição a. Ocorrência é palavra feminina. Então, devido à ocorrência de um sinistro, ele não pôde renovar o seguro. Sendo palavra feminina, provavelmente admitirá o artigo a preposição com a artigo crase. Aí você diz assim, mas professora, às vezes existe uma palavra feminina que não admite o artigo. Como é que eu vou saber? Basta que você reformule uma outra oração, iniciando, por exemplo, pela palavra feminina. No segundo exemplo aí que nós demos foi ocorrência. Presta bem atenção. Eu posso dizer assim, ocorrência do trânsito hoje é... Posso dizer? Não. Eu tenho que necessariamente utilizar o artigo a, porque a palavra feminina exige a presença do artigo. A ocorrência do trânsito hoje. Perceberam? Então, assim você pode conseguir aí trabalhar a relação do artigo. Caso a palavra não admita o artigo, então não haverá o acento chamado de acento grave, conhecido então como crase, tá certo? Se liga nisso. Simbora, material. Eles assistiram, olha só, verbo assistir no sentido de ver, presenciar. Eles assistiram a mais aquele, aquela, aquilo, ocasiona então também o fenômeno chamado de crase. Elas assistiram
aquilo sem nenhuma reação. Então, não esquece. A existência da crase, melhor dizendo, está relacionada a termos chamados de termos regentes, não é? Que podem, então, ser um verbo ou um nome, e há um termo regido, que tem que ser uma palavra feminina, que é a regra geral, né? E admite, então, o emprego do artigo a. Aí você diz assim, professora, mas aquilo não é palavra feminina. Então, vamos voltar à definição. Além do artigo, além do a artigo, eu também posso ter um pronome demonstrativo. Presta bem atenção. Quando se fala em pronome demonstrativo, você é remetido automaticamente a este, esta, isto. Esse, essa, isso. Não é assim? Mas os pronomes demonstrativos que admitem o emprego da crase somente serão aquele, aquela e aquilo. Tá, professora, e se vier o esse, essa, isso? Não haverá crase, tá bom? Cuidado aí. Material, vamos embora. Continuando. Considerações básicas. Olha só. Este a é a minha preposição, certo? Vamos marcar. O a é a minha preposição. Deixe-me só alterar a cor da caneta. Então, o que que diz a regra geral? Presta bem atenção. Vamos marcar aqui em cima. Regra geral. Regra geral. Então, o que que diz a regra geral? Uso de crase com pronomes é proibido. Pronomes não admitem a crase. Isso aqui é a regra geral, tá? Mas aí, olha só, se o nosso pronome for o pronome de tratamento, tá? Pronome de tratamento, o acento grave é obrigatório. Quais são? Senhora, senhorita, dona, madame, tá? E por aí vai. Estes dois últimos, com muita atenção, porque devem ser especificados, tá? Aí você vai, presta bem atenção, e diz assim, ô professora, e se for Vossa Excelência? Não pode. Vossa Santidade, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, não pode. Somente com senhora, senhorita, dona e madame, tá certo? Vamos embora, material. Então, o que vai acontecer? Se meu pronome, então, for pronome demonstrativo, a crase também é obrigatória. Com todos, não. Com aquele, com aquela e com aquilo, tá certo? Este, esta, isto, não pode. Esse, essa, isso, não pode. Se o meu pronome for o pronome relativo, não todos, tá? A qual e as quais, crase neles. Por quê? Porque este a que aqui aparece é artigo. E por último, se eu tiver um pronome possessivo substantivo. Aí, só um instante, tá? Pronto. Aí, o que é que você vai dizer? Mas eu aprendi que com pronome possessivo feminino é facultativo. Bem, existe aí um detalhezinho que fará a diferença, tá bom? Vamos lá. Pronome possessivo substantivo, o emprego da crase também é obrigatório. Aí você vai me perguntar, o que é um pronome possessivo substantivo? Eu esqueci, professora. Então, marca aí, ó. É aquele que, na verdade, é o pronome substantivo, tá? É aquele que substitui, o substantivo. Certo? Então, quando o pronome substitui o substantivo, o pronome, então, é um pronome substantivo. Exemplo. Daqui a pouco eu te vi o exemplo. Pronto. Continuando, vamos lá.
Os exemplos estão aí, eu já ia escrever lá do outro lado. Opa! Vamos lá. Exemplo 1. Habituou-se àquela vida de solteiro. Presta bem atenção. Quem se habitua... Deixa eu marcar aqui. Trocar a cor, porque essa está dando problema. Oxe, gente. Quem se habitua a. Lembra que este a é uma preposição, tá? Preposição mais aquele, aquela, aquilo, crase. Habituou-se àquela vida de solteiro, perceberam? Jamais iremos àquele local. Quem vai, mais uma vez, vai a mais aquele, aquela, aquilo, crase. Jamais iremos àquele local. Daremos outra chance àqueles alunos. Olha só, quem dá algo a alguém. Na dúvida, conversa com o verbo. Daremos o quê? Outra chance. A quem? A aqueles. Olha aí o emprego da crase. Ele se referiu àquilo. Quem se refere a mais aquele, aquela, aquilo, crase. Então, primeiro exemplo com pronomes demonstrativos. Continuando. Observações. Então, vamos lá. Darei conselhos apenas às que se dispuserem a esperar. Vamos corrigir aqui? Vamos lá. Coloca um Rzinho aqui, ó. Pronto. Darei conselhos apenas às que se dispuserem a esperar. Mais uma vez, o emprego do verbo dita que aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Perceba, quem dá algo a alguém. Lembra, regência é transitividade, tá bom? Então, quando eu digo darei algo, darei o quê? É a minha pergunta. A resposta está aqui, ó. Conselhos. Darei conselhos a quem? Vamos marcar. Darei o quê? Vamos marcar aí, na hora de estudar, tá claro. A quem? Pronto. Aí eu tenho exatamente isso aqui, ó. Darei o quê? Conselhos. A quem? E está aqui o emprego, ó. As que se dispuserem a esperar. Perceberam? Sendo que há um detalhe. Presta bem atenção. Este as, que aqui se encontra, acompanhado deste que, equivale ao pronome demonstrativo aquelas. Na dúvida, faça a substituição. Olha só, darei conselhos apenas a aquelas que se dispuserem a esperar. Então, a preposição com aquele, aquela, aquilo, crase nele. Cuidado que esse pronome aí, o aquelas, né, pode vir representado dessa forma. Cuidado com isso. Sempre procuro fazer referência às palavras de minha mãe e às do meu pai. Vamos marcar? Sempre procuro fazer referência, olha aqui, ó. Faz a pergunta, referência a quê? Não é? Então, ó, as palavras de minha mãe. Então, sempre procuro fazer referências às palavras da minha mãe, a preposição com a artigo, aqui é artigo, tá? A preposição com a artigo, aqui está o acento grave, as palavras de minha mãe e as do meu pai. Aí você agora diz assim, professora, professora, este as que aqui está abaixo é igual a este as que aqui está de forma alguma. Veja que este as eu posso substituir por aquelas. Veja, sempre procuro fazer referência às palavras de minha mãe e aquelas do meu pai. Então, crase nele. Aí vem um detalhe. A pergunta agora é a seguinte. Como é que eu vou diferenciar este as, não é? Como a preposição mais a artigo, nesse caso as artigo, deste aqui embaixo que é
a preposição mais aquelas. Como é que eu vou diferenciar? Você vai observar qual é o termo que está acompanhando este as. Olha só, aqui em cima, o as é acompanhado por um substantivo, perceberam? Então, se é acompanhado por um substantivo, implica dizer que ele é exatamente o artigo. Mas, cá abaixo, o as está acompanhado pela preposição de, está aqui. Então, a mais de, né? Nesse caso, é o de mais o. Esse primeiro a aqui, ó, equivale a aquela. Tá certo? E aqui em cima, o a acompanhado do que, então este a também será um pronome demonstrativo. Então, vamos marcar a mais que, esse a é demonstrativo, presta bem atenção, tá? E este que é um pronome relativo. Então, na dúvida, você vai observar o acompanhante. Se o a acompanha o que, então esse a é demonstrativo. Se o as acompanha o de, esse as é um demonstrativo também. Agora, muito cuidado com isso aqui, tá certo? Na dúvida, troca o a por aquelas, porque vai acontecer de um a aparecer acompanhado de um que e esse a ser somente preposição. Então, na dúvida, troca por aquele, aquela, aquilo, aqui, essa construção. Neste caso, como é as, então você só vai trocar por aquelas. Mas se fosse o ou se fosse os, você poderia trocar por aqueles ou aquilo, tá bom? Acompanhando aí, vamos continuar. Exemplos 2. Vamos marcar. Daremos todas as roupas à senhora. Perceba, mais uma vez, a regência do verbo. Quem dá algo a alguém. Tá aí? Tá? Então, daremos o quê? Todas as roupas. O objeto direto. Vamos marcar aqui, ó. Objeto direto. O nosso verbo, então, dita a preposição, não é? Está aqui. A do a alguém, mais o meu pronome de tratamento, que é senhora, então, numa boa a crase. Ofereci todo o meu amor à senhorita. Mais uma vez, quem oferece algo a alguém. Ofereci o quê? Todo o meu amor a quem? A senhorita. Mais uma vez, o acento indicativo aí da crase. O rapaz entregou o material à dona da casa. Olha agora. Se aqui não houvesse o determinante, aqui não haveria crase. Então, com determinante, a crase é obrigatória. Agora, olha só. Existe uma regra que nós chamamos de regra base. Por que isso? Essa regra vai facilitar e vai fazer com que você, então, em uma construção, saiba se há ou não a presença do acento grave. Que regra é essa? Basta você trocar a palavra feminina por uma masculina. Se diante da masculina aparecer ao, a feminina tem crase. Caso contrário, isso não vai acontecer. Na prática, como isso fica? Vamos ver. Daremos todas as roupas ao Senhor. Olha aí. Se diante da feminina aparece um a, então eu vou trocar a feminina por uma masculina. Se diante da masculina aparecer ao, a feminina tem a crase. Caso contrário, sem um acento, tá bom? Continuando. Exemplos 3. Tá aqui. O que que diz então o meu exemplo 3? Todas as pessoas as quais, não é? Então vamos colocar aqui pronome, eu nem marquei no slide anterior, pronome relativo. Olha só, todas as pessoas às quais me referi eram capazes de executar o cargo. Quem se refere a mais as, que é um artigo, ocasiona o acento grave. A resposta a qual tenho direito foi-me negada pelo diretor. Quem tem direito a, não é? A mais este artigo do qual crase nele. É só trocar a palavra feminina pela masculina. O parecer ao qual tenho direito. Olha aí, se diante da masculina aparecer ao, a feminina então terá crase. Continuando. Exemplos 4. Vamos marcar.
É exatamente aquele exemplo que eu iria colocar no slide lá na frente, né? Então, aqui, opa, aqui eu tenho o emprego do pronome possessivo feminino, nesse caso, substantivo. Quero uma vida igual à tua. Por que então tua aqui é chamado de pronome possessivo com função de substantivo? Perceba que quando eu digo quero uma vida igual à tua, aqui logo após não aparece mais o substantivo vida. Eu também poderia dizer quero uma vida igual à tua vida. Como eu optei em substituir este substantivo por um pronome, esse pronome é chamado de pronome substantivo. Então, o que é que diz a minha regra? Se o pronome possessivo feminino for um pronome substantivo, a crase, então, é obrigatória. Compraste uma camisa semelhante à minha. Mais uma vez, eu poderia ter dito, olha só, compraste uma camisa semelhante à minha camisa. Mas eu optei em não utilizar a repetição. Isso quer dizer que o meu pronome é um pronome com função de substantivo. Sendo função de substantivo, crase obrigatória. Agora, olha só, ele é substantivo quando substitui. E se ele for um pronome adjetivo, o que é que vai acontecer? O pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Aí sim, neste caso, é opcional o emprego do acento grave, tá certo? Continuando, vamos lá. Casos obrigatórios do acento grave. Primeiro caso diz o seguinte: em locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas e adjetivas, desde que sejam femininas, lembra isso, a crase é obrigatória. Presta bem atenção. Um fogão a lenha ainda existe na casa de minha avó. A lenha aqui é uma locução adjetiva, tá? Perceba que a locução adjetiva está caracterizando o meu fogão, que é um substantivo. Então, em locuções adjetivas, não é? Femininas, o emprego da crase é obrigatório. Andamos várias horas à procura de um abrigo. Vamos marcar. Andamos várias horas à procura de um abrigo. Então, a expressão à procura também é uma locução, é feminina, né? Iniciou por preposição, terminou por preposição, é locução, então, crase obrigatória. Aprendia todos os macetes da língua portuguesa à medida que, olha só, à medida que eu tenho aí o emprego de outra locução, tá certo? Começou então por uma preposição e terminou por uma conjunção. A locução é conjuntiva, é feminina, olha aqui o substantivo, portanto, o emprego do acento grave, a crase, né, é obrigatório. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Olha aí, estava à toa. Mais uma vez eu tenho uma locução, é feminina, portanto, crase nela, tá bom? Cuidado aí. Continuando, vamos lá. Observações. Então, o que é que diz a minha primeira observação? O A, inicial nas locuções adverbiais de instrumento, podem, vamos marcar, podem ou não receber o acento grave. Por que isso? Gente, isso é uma questão ainda que é trabalhada através de muita polêmica. Alguns gramáticos aceitam, outros não. Então, façamos o seguinte: aplica-se ou não, tá certo? Então, se você colocar, está certo. Se você não colocar, está certo também. Você vai observar o que é que a banca vai te pedir, tá bom? Vamos embora. Material. Costumo fazer minhas provas, olha só, a caneta sem o acento ou a caneta com acento. Aqui eu tenho uma locução adverbial de instrumento. Ainda é confuso
esta questão de adjunta de locuções adverbiais, né? Melhor dizendo, de instrumento, se trazem ou não o emprego da crase. Quando a locução adverbial provocar ambiguidade, aí eu tenho que usar, então, a crase, não é? A fim de proporcionar clareza na construção. Então, olha só, quando eu digo assim, por favor, venda à vista. Esse venda à vista é a forma como eu vou vender algo. Por que isso? Se eu elimino este acento, eu vou pedir para que você venda seus olhos. Preste atenção, venda à vista, ou seja, venda as suas córneas, né? Venda os seus olhos. Então, em algumas locuções adverbiais, é interessante o emprego do acento para evitar a ambiguidade. Continuando. Lembre-se de que o acento grave empregado nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas não provém de nenhuma relação regencial, mas sim pelo fato de essas locuções virem introduzidas por preposições. No caso, é a preposição a. Sendo assim, a preposição poderá auxiliar na indicação do valor semântico da locução e evitará que se confunda a locução com outro termo da estrutura oracional. Na prática, como isso fica? Olha só. A noite chegou ao nosso rancho. Quando eu utilizo a expressão à noite, perceba que sem o acento grave, a noite aqui exerce a função de sujeito. O quê? Quem chegou ao nosso rancho? À noite. Mas, se eu utilizo o emprego do acento grave, percebam que a função sintática é alterada. Ele chegou ao nosso rancho quando? À noite. E eu passo, então, a ter uma locução adverbial. Por que o emprego da crase? Porque ela é feminina. Tá certo? A espera do trem deixou-nos tristes. O que foi que nos deixou tristes? Olha só, a espera do trem. Mais uma vez, o emprego de uma construção cujo o valor sintático é de sujeito. Cujo valor sintático de sujeito, mas abaixo eu digo, nós ficamos várias horas à espera de João. Perceberam? À espera de. Eu agora tenho uma locução prepositiva feminina. Então, eu preciso utilizar o acento grave para evitar a modificação da função sintática, tá certo? Próxima. Recebe acento grave o A das locuções adverbiais, no caso, a moda de, a maneira de, e essas locuções frequentemente aparecem subtendidas. Mas olha só, mesmo aparecendo subtendidas, ainda assim haverá o acento grave, tá certo? Preste atenção, quando eu digo, na festa, todos estavam vestidos à moda de Luís XV. Então, subtende-se a expressão a moda de, a maneira de, crase em nosso A. Todos apreciavam pratos à moda japonesa. Não é assim? Mais uma vez, a maneira japonesa. Então, mais uma vez, o emprego do acento grave, mesmo que as locuções não apareçam. Agora, muito cuidado para nós não confundirmos as seguintes construções. Fez um discurso, olha só, a Fidel Castro, ou seja, ele fez um discurso para. Se meu A tem o valor de para, então não haverá o acento grave. Fez um discurso a Fidel Castro. Agora, com a crase, eu quero dizer que ele fez um discurso à maneira de Fidel ou à moda de Fidel. O A tem valor de à moda, portanto, o acento grave é obrigatório, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Estudar bastante, não é isso? Baixar aí bastantes exercícios para praticarmos esse assunto que cai em qualquer prova. Daqui a pouquinho eu volto. Beijinho no coração, até mais.